obsessão. O que distingue um estado de outro, meu filho, é o desejo de servir. Vejamos que colocação interessante. Mediunidade e obsessão. Porque obsessão também é mediunidade. O obsidiado é um médium em potencial. O médium é um obsidiado que está se evangelizando. Chico Xavier dizia que a técnica que os espíritos empregavam com ele, a técnica que Emmanuel empregava com ele, para que ele escrevesse, era semelhante à técnica dos espíritos obsessores. Uma vez ele falou com o doutor Elias Barbosa: meu filho, eu não sei o que é isto. Eu já levanto de manhã procurando caneta, papel para escrever. Eu já levanto de manhã procurando caneta. Essa compulsão. Só que é no sentido positivo. No sentido positivo. E interessante que, às vezes, essa linha divisória entre obsessão e mediunidade, ela é muito tênue. A gente quase nunca sabe onde termina uma e começa a outra. Mas aqui está a orientação. O que distingue um estado de outro, meu filho, é o desejo de servir. Se você tem o desejo de ser útil, é mediunidade. É mediunidade. É uma influência positiva. Se você não tem o desejo de servir, se você se transforma num caso crônico, patológico, é obsessão. É perturbação. Existem pessoas que não saem desse estado crônico, patológico, e não começam a trabalhar. Não começam a trabalhar nunca. Eu sinto a influência dos espíritos. Eu tenho frequentado o centro, eu tenho ido ao Cefac, tem 10 anos que eu frequento o Cefac, e não me livro dessa obsessão. É porque você não quer trabalhar. É porque você não abraça a tarefa. E não significa necessariamente abraçar a tarefa mediúnica de receber espíritos. Abraçar a tarefa mediúnica de ser útil. Porque, como nos fala Dr. Odilon Fernandes, não há mediunidade mais sublime sobre a terra do que a mediunidade de materializar o bem. Não há mediunidade mais sublime sobre a terra. Eu tenho conversado com muitos dirigentes espíritas que me dizem assim: eu não sou médium. Eu não ouço, eu não vejo, eu sou completamente entupido. Eu não ouço, eu não vejo, eu não percebo, eu não arrepio. Nada. Aí eu respondo assim: escuta, mas e esta casa? Ah, eu tive a ideia de construir esse centro. Ah, e você não é médium? Você teve a ideia. Tem muitos que não têm a mediunidade, digamos assim, ostensiva. Ou seja, não possuem mediunidade específica. Não possuem mediunidade específica, mas sentem os espíritos. Eu pergunto a vocês, qual o maior médium da codificação? Quem é capaz de responder? Vamos, vocês não são estudiosos. Quem não responder vai ficar de castigo depois, ajoelhado sobre alguns grãos de milho. Qual o maior médium da codificação? Kardec. E ele era médium. Era considerado médium? Não. E era o maior. O maior médium da codificação foi Allan Kardec.
Ele não possuía uma mediunidade específica, mas nele a intuição substituía todas as faculdades. Porque a intuição é a mais sublime das faculdades mediúnicas, como nos fala André Luiz no livro No Mundo Maior, no capítulo 9, intitulado Mediunidade. É interessante isto. Existem médiuns que dizem assim: eu gostaria de ser médium inconsciente. É atraso. A mediunidade mais desenvolvida é a mediunidade consciente. Mediunidade inconsciente é primitivismo. Qual o maior médium que nós conhecemos sobre a Terra? Jesus Cristo. Ele era médium de quem? De Deus. Ele sabia que era médium de Deus? Então ele era médium consciente. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então a mediunidade, ela caminha da inconsciência para a consciência. E não da consciência para a inconsciência. E no Espiritismo, a gente tem que ser médium consciente duas vezes. Consciente da nossa condição de médium e conscientes pela responsabilidade que a mediunidade impõe. Conscientes da responsabilidade. Conscientes da condição de médium e conscientes da responsabilidade. Então vejamos aqui o que Espartaco nos diz no livro. O que distingue um estado de outro, meu filho, é o desejo de servir. O médium que quer ser útil, ele não perde tempo com dúvida. O médium que muito duvida, ele ainda está mais preocupado com ele mesmo. Com o que os outros vão pensar dele, vão achar dele. O médium que quer servir, ele deixa a dúvida de lado. Se a minha intenção é a melhor, se a minha intenção é a de construir, é a de fazer o bem, é a de ser útil, é a de socorrer, eu não posso duvidar do bem. Pelo fruto se conhece a árvore. Também se aplica a mediunidade. Se o fruto é bom, a árvore é boa. O que nós precisamos de olhar na mediunidade são os frutos que estão sendo produzidos. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Ah, mas eu não enxergo a árvore. Mas você enxerga o fruto. Se você enxerga o fruto, a árvore existe, mesmo você não a enxergando. Estudar e vivenciar são dois verbos que em mediunidade naturalmente devem se complementar. Estudar e vivenciar. Não há técnica de sintonia mediúnica que supere a da bondade espontânea. Tem pessoas que querem aprender técnica de concentração. Como é que eu faço para entrar em sintonia com os espíritos? Como é que eu faço para entrar em sintonia, para mim ver os espíritos? Tem algum segredo nisso? Tem algum mistério? Não, não tem segredo. Não tem mistério. A sintonia mediúnica, ela também passa pelo coração. Isso é uma coisa que a gente pode dizer. Não é só a questão do pensamento, é a questão da intenção, da boa vontade, da sinceridade. Da sinceridade. Não há técnica de sintonia mediúnica que supere a da bondade espontânea. Chico falava conosco, lá em Uberaba. Muita gente procurava Chico Xavier
para saber como fazer para desenvolver mediunidade. Ah, Chico, como é que eu faço para desenvolver mediunidade? Todo mundo quer desenvolver mediunidade, né? É bonito, é chique, né? É bonito, é chico. É bonito, é chique. É bonito, é chico. Todo mundo quer desenvolver mediunidade. E procurava o Chico. Escuta, o que eu faço para dizer? O Chico falava, ah, meu filho, frequenta o centro, estuda, trabalha, procura ler. A pessoa ia embora. Quando a pessoa ia embora, ele comentava com a gente assim, ó, todo mundo me procura perguntando o que deve fazer para desenvolver mediunidade. Nunca ninguém me perguntou o que deve fazer para desenvolver a bondade. Interessante isso, né? Eu queria saber se alguém chegou aqui perguntando ao Gilson, ou Edilson, escuta, eu estou aqui começando a frequentar o Cefac, o centro. Eu queria saber de vocês o que eu posso fazer para desenvolver a bondade. Alguém reperguntou? Já perguntou, Edilson? Gilson? Se perguntasse, eu não sabia. A pergunta é tão rara que a gente não está preparado para dar a resposta. Mas é interessante isso. Agora todo mundo chega. Que dia tem reunião mediúnica aqui? Eu queria frequentar. Né, como eu estava falando com a turma lá do tricô, ontem nós fomos lá ver. A turma tricotando, fazendo os sapatinhos, fazendo os palitozinhos. Aliás, tem pouca gente lá no tricô, viu, gente? O pessoal de Brasília não gosta de tricotar com as mãos, não. Só com a língua, né? Falei com o pessoal estava lá tricotando nessa questão do desenvolvimento mediúnico, né? O verdadeiro desenvolvimento mediúnico é através do trabalho. É através do trabalho. Não é? Tem gente que vai lá no Uberaba, no nosso centro, lá no Bittencourt Sampaio, no Lar Espírita Pedro e Paulo, chega lá perguntando, aqui tem trabalho de cura? Eu falei assim, tem, aqui tem trabalho de cura e forte, aqui o trabalho aqui é forte. Todo trabalho aqui é muito forte. Ah, eu quero frequentar, qual que é? Você pode começar agora lá, ó. O pessoal está fazendo sopa, vai lá ralar verdura. É um trabalho de cura maravilhoso. Trabalho de cura, doutor Inácio fala isso, né? É a vassoura. Pegar a vassoura, varrer o chão é trabalho de cura. Então, eu acho engraçado esta coisa, porque desenvolver mediunidade é desenvolver o espírito. Mas não é o espírito comunicante. É o espírito do médium. Desenvolver mediunidade é desenvolver o espírito do médium. Você quer ser médium? Faz esforço para crescer interiormente. Crescer interiormente. É claro, a gente pode crescer muito, não vai deixar de ser pigmeu. Mas a gente tem que fazer um esforçozinho para crescer. Isso é que é desenvolver mediunidade. Existe uma coisa muito errada no movimento espírita, que eu acho, em muitas casas espíritas. Eu entendo assim, doutor Odilon entende assim. Por quê? O problema é o seguinte, a gente tem a impressão que desenvolver mediunidade é desenvolver no médium uma faculdade que independe das outras faculdades que ele possa ter. Isso não existe. Para você desenvolver a faculdade mediúnica, que é uma sensibilidade, você tem que desenvolver o seu espírito como um todo. Por isso, toda tarefa na casa espírita é tarefa de desenvolvimento. É onde eu, às vezes, não concordo muito com o centro, ou com alguns centros,
que tenha-se uma reunião específica, reunião para desenvolver mediunidade. Porque as pessoas acham que basta frequentar aquela reunião e pronto. E não é assim. Tem que frequentar o estudo, tem que frequentar a assistência, tem que fazer tricô, tem que fazer sopa, tem que participar lá dos núcleos da casa, assistenciais da casa, tem que trabalhar, tem que se movimentar. A gente não desenvolve mediunidade com os espíritos desencarnados. A gente desenvolve mediunidade com os espíritos encarnados. A gente desenvolve com os encarnados. A comunicação com os desencarnados é o estágio final do desenvolvimento. O contato com os desencarnados já é o fim de um processo para começo de outro. Então não adianta, por exemplo, tem médium que quer desenvolver mediunidade só lidando com os espíritos. Não, você tem que lidar com os espíritos encarnados. Visitar doente, dar passe. Ah, Bacelli, mas essas coisas, visitar doente, nós estamos no 3º milênio da era cristã. O espiritismo está se modernizando. A mediunidade está se modernizando. Não é? Você vem aqui falar em visitar doente, dar passe em doente, ir na periferia. É o que trabalha os nossos sentimentos. É o que trabalha a nossa sensibilidade. Porque mediunidade é sensibilidade. Porque tem uma coisa, você pode ser um excelente médium, vamos dizer, um excelente instrumento mediúnico. Instrumento mediúnico. Como instrumento. Mas, às vezes, os espíritos vão preferir utilizar um médium com certas deficiências intelectuais, mas no qual há mais sentimento. Vocês conhecem a história do burro manco, contada por Humberto de Campos?